mas com ela manifesta em nosso meio. Por isso, Pai, nós te damos graças, porque eu sei que o Senhor vai estar falando a cada coração, atendendo a cada necessidade, e assim como o povo da igreja de Atos tinha expectativa naquilo que vinha da tua parte, Senhor, assim também nós geramos expectativa. Nossos corações estão sedentos para ouvir a boa palavra, a palavra da verdade, a palavra incorruptível, a palavra da fé, a palavra do Senhor. Amém? Por isso te damos graças em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos treinar isso? Bora, gente. Deus é bom. E o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Então, gente, o que eu tenho no coração, na realidade, é uma continuação daquilo que nós iniciamos na terça-feira. Na terça-feira eu falei do poder, né, da palavra de Deus. E hoje eu quero continuar um pouco falando sobre isso. E o tema é exerça domínio. Depois você vai entender por que exerça domínio e o que é que está, como isso está ligado à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Você sabe o que é domínio? Aleluia. Aleluia. Vou te explicar, irmãos, aqui o que é domínio. A palavra domínio pode ter alguns significados, dependendo do seu contexto. Mas, de forma simples, domínio é a capacidade de controlar, governar ou de ter autoridade sobre algo. Amém? Domínio é governo, domínio é autoridade, domínio é controle. Aleluia. E sabe, irmãos, muitas vezes a palavra domínio saltou ao meu coração e eu sempre fui deixando para lá, nunca estudei sobre isso, mas esses dias ela veio de novo ao meu coração. E eu estava até lá na reunião de pastores e até tinha anotado. E veio uma pergunta: como Deus exerce domínio? Essa pergunta saltou ao meu coração e a resposta veio muito rápido, irmãos, porque a própria Bíblia responde. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio criou Deus céus e terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. Aqui, irmãos, já dá para a gente entender como Deus exerce domínio. E a forma como ele exerce domínio, por isso até que eu pedi que você cantasse a música, aquele refrão: não há ferrolho, nem portas que fiquem de pé diante da tua voz. Aleluia. Já imaginou, irmãos? A voz de Deus é a forma como ele exerce domínio, autoridade, controle. Aleluia. Diga comigo, a forma. Isso foi ontem. Você jantou ou não jantou? Diga: a forma de Deus exercer domínio é falando. Aleluia. Glória a Deus. No princípio criou Deus céus e terra. A terra estava o quê? Sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ou seja, irmãos, não havia forma na terra, ela estava vazia, ou seja, havia um caos, havia um problema. E o que é que Deus faz, irmãos, diante de um problema? Como Deus age diante de um problema? Deus se desespera? Deus fica aperreado? Não, irmãos, mas Deus, em meio aos problemas, ele exerce domínio, ele exerce autoridade sobre aquilo. Aleluia. Glória a Deus. O que nós, irmãos, fazemos quando estamos diante de um problema? Qual é a forma que nós agimos, como nós nos comportamos diante de uma situação difícil? Geralmente, irmãos, nós nos desesperamos, principalmente quando não dá quando a coisa sai do nosso controle. Aleluia. E sabe, irmãos, quando nós controlamos as coisas, é confortável.
porque temos domínio sobre isso. Mas quando as rédeas saem do nosso controle, aleluia, glória a Deus. Eu me lembro, irmãos, de um irmão, isso me veio agora ao coração. Ele uma vez, ele foi descer a Serra do Tará ali com um caminhão, e quando ele começou a descer a serra, faltou freio. Ou seja, irmãos, uma situação que ele não tinha o controle mais. E aí, ele começou a descer a serra, o carro carregado, o cunhado dele vinha com ele, se aperreou, se jogou no mato, se arrebentou todinho, não morreu não, mas se arrebentou todinho. E esse homem, ele confiou em Deus, irmãos, e ele desceu aquela serra sem freio, um caminhão grande, aquelas, acho que chama, até da Mercedes, chama bicudinha. E sabe, irmãos, uma situação como essa, ou você confia em Deus, ou você morre, ou você, porque o desespero é grande, porque você perde o domínio da situação. Mas quando nós, irmãos, confiamos em Deus, não importa a situação, não importa o que você está passando, apenas seus olhos focados nele, vai fazer com que a situação mude. Amém? Aleluia. Nós cantamos aqui. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Olha só. Tu é doido, mano. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Jesus estava no barco, os discípulos também, a tempestade rolando, e os discípulos se apavoraram. Mestre, não importa que pereçamos, não te importa, a gente vai morrer. Jesus se levanta e a Bíblia diz que ele repreende o vento e a tempestade. Como Jesus repreende o vento e a tempestade? Falando, aquieta-te. Sabe, irmãos, é interessante uma experiência como essa, porque eu já contei aqui, eu já passei por uma experiência não de uma tempestade, mas de um vento muito forte. O Silene é testemunha. A gente morava numa casa, ela tinha primeiro e segundo andar. E deu um vento muito forte nesses dias. E eu só pude perceber a intensidade daquele vento depois que era tanta tampa de caixa d'água no meio da rua, que o vento arrancou, telha. E eu lembro, irmãos, que o telhado lá de onde Lucilene lavava a roupa, ele não era tão firme, porque ele era entrelaçado entre as telhas e não colocaram muito aqueles pregos, então ele era meio solto. E eu lembro, irmãos, que a telha fazia assim, quando o vento dava, eu dizia, não sai daí, em nome de Jesus Cristo, você não vai arrancar minhas telhas. E eu falei com o vento naquele dia, e ele não arrancou, a tampa da caixa d'água, e aquele vento passou, e depois houve paz. Você entende, irmãos, domínio é isso. Em meio a um caos, em meio a uma situação, você tem uma voz, você tem um posicionamento diante daquilo. Ou você se encolhe e sofre, ou você se posiciona e vence. E Deus aqui, ele nos ensina, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, mas que ele entregou desse domínio ao homem. Quando Deus forma o homem do pó da terra, a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, eu tenho domínio. Aleluia. Você crê nisso mesmo, de verdade? Pois você tem domínio, irmãos, quer você queira, quer não. A Bíblia conta, irmãos, que Deus criou tudo, formou esse homem, deu a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja, sobre toda a terra, Deus entregou domínio ao homem. É tão provado, irmãos, que mais na frente Deus chama o homem e diz a ele, coloque o nome nos animais. E quem coloca o nome, irmãos, tem domínio, tem controle. Ou seja, Adão colocou o nome nos animais e Deus aprovou aquilo. Porque a Bíblia diz que o nome que Adão deu foi o nome que permaneceu. Aleluia. Glória a Deus. Você se alegra com isso? O que é interessante pensar, irmãos, é que a gente entende que muito depois esse homem pecou, esse homem errou junto com a sua esposa e ele perdeu a autoridade que ele tinha naquele lugar. E por ele ter perdido aquela autoridade, irmãos, ele sofreu as consequências disso.
Mas Jesus, vindo à terra, morreu pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que a autoridade, ou seja, o domínio, ele tomou das mãos do diabo e entregou à sua igreja. Então, irmãos, você, eu, todos nós temos autoridade, nós temos domínio sobre o reino das trevas e sobre as situações que acontecem na nossa vida. Aleluia! Se eu fosse você, eu estaria festejando. Talvez você não esteja pegando o fio da meada, irmãos, mas nós temos, sim, o controle de muitas situações da nossa vida. E quando não temos o controle, nós olhamos para aquele que é maior do que nós e confiamos nele, aquilo que nós não conseguimos resolver, ele resolve. Ou seja, irmãos, você está num time que ganha. Você não está no time que perde. Aleluia. Glória a Deus. Então você entende que Deus exerce domínio falando. E o homem, como o homem exerce domínio? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, irmãos. O homem exerce domínio falando. Mas olha como é poderoso o nosso Deus. Daqui a pouco eu chego nesse ponto. Salmo 103:19 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina tudo. Nada existe fora da autoridade de Deus, irmãos. Talvez você veja o mundo aí do jeito que está, bem perturbado, bem horrível de se ver as coisas, mas nada sai do controle de Deus. Aleluia. O homem pode perder o controle, mas Deus não perde nada, nada, irmãos. Sai do controle dele. Aleluia. Gênesis 1:3 diz, olha que coisa interessante, irmãos. Como a Bíblia prova que Deus exerce domínio falando. Porque disse Deus, haja luz. Várias vezes você vai ouvir essa palavra. Disse Deus, disse Deus. E sabe, irmãos, as palavras, elas são algo espiritual. As palavras, elas não são só um som que sai da nossa boca, mas elas interagem com o ambiente. Elas têm poder de criar. Elas têm poder de trazer a existências. Ela interage, porque, irmão, se estava sem forma e vazio e passou a produzir, isso quer dizer que aquela palavra, ela interferiu no curso. Ela interferiu naquela situação, e aquela situação que era feia passou a ficar bonita, porque Deus, naquela situação, de um lugar feio, criou um jardim. A terra passou a produzir, as águas foram juntadas em um lugar, as águas passaram a produzir peixes, a terra produziu não só animais terrestres, mas também os que voam. Tirou Deus luzeiros para iluminar o dia, a noite, estrelas, ou seja, irmãos, tudo isso falando, declarando, abrindo a boca, ou seja, exercendo domínio. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos chegar lá. Salmo 33 diz assim, pela palavra do Senhor, o mosquito hoje está uma benção. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Aleluia. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dos céus, pelo Espírito da sua boca. Ou seja, irmãos, anjo, querubim, serafim, tudo que você imaginar que está nos céus foi pelo Espírito da boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz, ele ajunta as águas no mar, como no montão, e põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra o Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Aleluia. Você já imaginou o tanto de água que tem no mundo? Você já imaginou? E Deus juntou tudo no montão. Aleluia. Deus é tão grande, irmãos, que a Bíblia diz que as nuvens são a poeira dos seus pés. Você já imaginou? Deus é tão grande, irmãos, tão imenso, para medir, mas a imensidão todinha habita hoje dentro de você. Ele pode ser tão grande e, ao mesmo tempo, habitar dentro de você. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em Gênesis 1:26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Se eu e você somos semelhança de Deus, irmãos, somos sua imagem, somos sua semelhança, nós temos características de Deus. Deus tem poder na sua voz, nós também temos poder na voz. Aleluia. Deus cria a partir do nada. A gente não tem esse poder, mas nós co-criamos com Deus. Aleluia. Você acha que alguém criou isso aqui? Alguém criou, alguém imaginou e criou esse púlpito, esse copo, essa caixa de som. Tudo isso é criação humana, inspiração de Deus para que esse homem pudesse criar também. Aleluia. Deus é bom. E o tempo todo. Aleluia. 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 Deus é bom. Gênesis 2,19 diz: havendo, pois, o Senhor formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso lhe deu o nome. Ou seja, irmãos, aqui é Deus aprovando aquilo que Adão tinha feito. Uma das coisas, irmãos, que nós precisamos entender, já que nós temos poder naquilo que falamos, a nossa fala ela tem poder criativo, e Provérbios 18:20 diz isso, que há poder de vida e de morte na minha boca e na tua boca. É interessante pensar que a gente deve escolher bem aquilo que fala. Amém? Eu pergunto a você nessa noite, você tem cuidado nas palavras que saem da sua boca? Você pensa antes de falar? Porque eu vou te dizer uma coisa, irmãos, se você fala por falar, se você não mede aquilo que fala, aquilo pode estar gerando morte ou vida na sua vida. Isso é algo que a gente já bateu aqui várias vezes. Mas, irmãos, em toda situação ruim na vida de alguém, geralmente, irmãos, ele entrou naquela situação pelas palavras que saíram da boca dele. Você é aquilo que você disse ontem. Amém? E geralmente, irmãos, nós criamos traumas na nossa vida por palavras que foram ditas acerca da gente. Muitas vezes são nossos pais que dizem coisas, ou palavras que ouvimos de outras pessoas, e nós carregamos em nós, irmãos, algo como feridas. E essas feridas, elas passam a ser parte da nossa vida. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu tinha um patrão e eu errei naquele lugar onde eu trabalhava, e ele disse: você é um burro. E sabe, irmãos, aquilo ficou na minha mente por muito tempo. Ora me dava raiva. Mas aquilo você começa a meditar naquilo, e daqui a pouco você começa a acreditar que aquilo é verdade. Você é um burro, você é um incapaz. Você não faz nada direito. E sabe, irmãos, essas palavras, muitas vezes elas criam coisas na nossa vida. Nós carregamos isso mata, muitas vezes, a nossa espontaneidade para fazer as coisas. Nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos incapazes. Ou não somos bons o suficiente por causa justamente de palavras que foram jogadas na nossa vida. Aleluia. E o diabo é mestre, irmãos, para fazer a gente lembrar disso. Você já recebeu alguma palavra ruim sobre você? Já? Você é burro, você é incapaz, você não vale nada. Muitas vezes as mães chegam para os filhos e dizem: ô menino danado, esse menino é danado, esse menino é fogo. Tem mãe que chama o menino de capeta. Eu já vi. E danado, irmão, se você não sabe, é preparado para ir para o inferno. O significado dessa palavra. Ô menino danado, você automaticamente está condenando seu filho ao inferno. E esse é o significado da palavra. Preparado ou pronto para ir ao inferno. Aleluia. Muitas vezes nós lançamos essas coisas, achamos,
alguém chamar bonitinho, mas só que, irmãos, a gente precisa vigiar aquilo que falamos. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. E o tempo todo. Uma das coisas, irmãos, que você precisa saber sobre palavras, a primeira coisa é que você deve guardar o seu coração. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes as palavras vêm na nossa mente, elas descem para o coração, e daqui a pouco elas estão saindo pela nossa boca. E se dependendo do que ouvimos, irmãos, aquilo que falamos, como eu disse a você, tem o poder de gerar vida ou morte. Porque uma pessoa, irmãos, muitas vezes está entristecida, ou muitas vezes chega a ter ansiedade ou depressão. É muito tempo meditando naquilo que é ruim. Tem um estudo, irmãos, que diz o seguinte, isso é ciência, isso é os estudiosos que dizem, que quando você passa muito tempo se alimentando de notícias ruins, a sua imunidade cai por 5 horas. Já pensou? Você assiste um jornal ruim, você tem aquelas informações ruins, passa a meditar naquilo que é ruim e falar daquilo que é ruim, a imunidade do corpo cai por 5 horas. Olha como isso é sério. Você fica propenso a uma doença, porque a imunidade baixa vai atrair o quê? Vai atrair doença. Aleluia. Olha o que você assiste. Se não te edificar, não assista. Se vai trazer a perreira, às vezes as pessoas têm até pesadelo. Eu sonhei com isso, matando fulano, ciclano. Você assistiu o quê? Porque, irmãos, quando a gente assiste muitos filmes que tem violência, ou filme, ou reportagem, a tendência é que aquilo fique no subconsciente, daqui a pouco a gente está sonhando. Acho, meu Deus, é o diabo querendo me pegar. Não, é o ambiente ao qual você se expõe. É o ambiente que eu me exponho que determina os meus resultados. Então, por isso eu devo guardar o meu coração de certas coisas. Tem gente que assiste filme de terror. Aleluia. Você assistiu um filme de terror, meu irmão? Você já viu a inspiração daquilo? Como é que o cara faz tão bem feito um demônio? Um monstro, um lobisomem. Como é que eles fazem tão bem feito? Que inspiração é aquela? De onde eles tiraram aquilo, se não de uma inspiração demoníaca? E tem gente que passa horas e horas assistindo aquilo. Depois está perturbado e não sabe por quê. Por quê? Porque está se expondo a um ambiente demoníaco, a um ambiente ruim. Você deve se expor a um ambiente bom. Deus, quando viu o caos, ele pegou o caos e transformou num ambiente bom. No ambiente em que Adão poderia viver a melhor vida que ele pudesse viver. Aleluia. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Você está aprendendo alguma coisa? Olha como é interessante essa questão das palavras. Jesus dizendo em Lucas 6,45: o homem bom, do seu bom tesouro, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Você entendeu? Ele está dizendo, o homem bom, olha como a gente consegue classificar a pessoa boa e a pessoa má. O homem bom, do seu bom tesouro, do coração, vai tirar coisas boas. Como? Falando. O homem bom fala coisas boas, coisas que edificam. Isso vale para todo mundo, irmão, homem, mulher. Então você conhece a pessoa boa pela conversa dela. Se você se topar com um fofoqueiro, você vai ver que essa pessoa não é boa. Porque ela só fala da vida dos outros, ela vive falando mal das pessoas, você percebe que uma pessoa dessa ela não é boa. E ela muitas vezes, através da fofoca, pode envenenar você. Aleluia. Aleluia. Mas, aliás, o bom tira aquilo que é bom e o mal tira aquilo que é mal. Você conhece uma pessoa, irmãos, quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar. Deixa ela expressar o que está no coração. Ela não vai fingir por muito tempo. Se ela tem mágoa, você consegue perceber. Porque quando ela começa conversando, ela vai trazer aquela pessoa que ela tem raiva para o centro da conversa, para saber sua opinião, para dizer o mal que ela fez a você, a ela. Justamente para quê? Para que ela ache apoio naquilo. Você entende? Então, é fácil, irmãos,
distinguir as companhias que a gente quer andar. Quem é bom, fala de Deus. Quem é bom, aconselha para o bem. Quem é bom, te chama para a igreja. Quem é bom, não fofoca. Quem é bom, irmãos, do bom tesouro do seu coração, bem. Mas quem é mau, tem última notícia. Tu tá sabendo? Tu pulando isso, isso e isso. Não quero saber não, meu irmão. Eu não quero tudo da vida alheia, não. Se você disser isso, você corta a fofoca de uma vez. Amém? Aleluia. E, irmãos, como eu disse, para a gente entender as nossas palavras ou o que tem em nosso coração, a gente precisa entender o que é que a gente tem pensado. Porque naquilo que você muito medita é aquilo que você vai expressar. Você tem problemas? Todo mundo tem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente tem um problema, qual a tua reação? É passar a noite sem dormir? É ficar meditando o que vai fazer, como vai resolver aquilo? Ou é descansar em Deus? Você entende? Porque, irmãos, quando pensamos nos problemas, nós potencializamos ele. Da mesma forma, quando pensamos na palavra, a gente potencializa o resultado e a confiança em Deus. Mas, pastor, eu não consigo. Consegue. Consegue. Você consegue virar essa chavezinha chamada mente para pensar em outras coisas. Eu já disse aqui, pensamento é impossível que ele venha. Mas ele é algo que a gente substitui. Aleluia. E sabe de onde os pensamentos vêm, irmãos? Os pensamentos ruins, muitas vezes eles vêm daquilo que a gente assiste, ou das pessoas com quem a gente se relaciona. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ele não se aconselha com quem não entende da palavra, com quem não é de Deus. O ímpio é aquele que não tem Deus. Bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que não se aconselha com essas pessoas. Nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, não é que ele está intrigado de quem é pecador, mas ele não passa muito tempo ali. Ele não para, ele não fica ali. Ou muito menos se assenta na roda dessas pessoas. Ou seja, irmãos, o ambiente ao qual me exponho é ele que determina os meus resultados. A Bíblia diz nesse mesmo salmo: antes o seu prazer está na lei do Senhor ou na palavra do Senhor. Eu te pergunto nessa noite, você tem prazer na lei de Deus? Você tem prazer na palavra de Deus? De verdade, olha que Deus está vendo, se você tem ou não. Amém? O que é ter prazer, irmãos? É ter alegria quando lê aquela palavra. É você ler com entendimento, é você gostar daquilo. É você, todos os dias, rapaz, eu tenho que ter o meu tempo com a minha Bíblia. Isso é ter prazer. Aí ele diz, medita na lei de dia e de noite, irmãos. O que é meditar? Meditar é você remoer aquilo. Quem cria ovelha aqui sabe que a ovelha come e ela fica remoendo o que comeu. A mesma coisa é você pegar a palavra e ficar remoendo na sua cabeça. Em vez de pensar no problema, você pensa na palavra. Você medita na palavra. Você faz dela o seu pensamento, que é o próprio pensamento de Deus em você. Quando você tem o pensamento da palavra, aquele pensamento de incapacidade, ele vai sumir da sua mente. Aquela palavra burro, como me chamaram, saía da minha mente. Por quê? Porque uma vez eu substituí aquele pensamento. Deus não me vê como burro. Aleluia. Deus não me vê como incapaz. Deus não me vê como derrotado. Deus me vê como mais que vencedor. Deus me vê próspero, abençoado, sábio, inteligente. É assim que Deus me vê, é assim que Deus vê você. Porque, irmãos, o que acontece muitas vezes dentro de nós, aqui a Bíblia nos aconselha a meditar na palavra. E meditar na palavra muitas vezes é um diálogo interno entre eu e a palavra. Mas muitas vezes a gente está meditando no que é ruim. Como você se vê? É uma pergunta, eu quero mexer com você hoje à noite. Como você se vê hoje? Você se vê vencedor, próspero, abençoado, curado, cheio de Deus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, ou você se vê derrotado? Sabe como a gente consegue distinguir isso, irmãos? É quando chega alguma coisa nova para a gente, ou algum sonho que a gente tem,
ele se apresenta em nosso coração e a gente fica dizendo, eita, bem que eu queria. Eita, isso é tão bom, mas não é para mim não. Eita, se eu pudesse. Aí, muitas vezes a gente quer comprar uma coisa para dentro de casa, aí fica, eita, se eu pudesse. Eita, se, e se. E vive no si, e vive, como é que eu posso dizer, limitado. Sabe, irmãos, você é filho e filha do dono do ouro e da prata. Você é filho e filha de Deus. O melhor dessa terra, Deus separou para você. A Bíblia diz, se quiserdes, você quer? Eu vou perguntar não, se quiserdes, você quer? A Bíblia diz, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Não é lá no céu, é aqui. Mas ele diz, você tem que querer. E uma vez que você quer, obedeça a Deus. Uma vez que você obedece, o melhor da terra está disponível. Aleluia. Vou voltar para o Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, pensa, de dia e de noite. Teu pensamento é um pensamento contínuo na palavra. Ou seja, eu vou pensar na palavra. Não, meu irmão, você pega um versículo, você lê, você passa a meditar naquele versículo, a mastigá-lo na sua mente. Que tal você pegar aquilo que Deus pensa a teu respeito e começar a mastigar? Eita, Deus disse que eu sou um mais que vencedor. Então, Deus disse que nada vai me separar do amor dele. Deus disse que me ama. Eita, glória. Então, eu vou começar a mastigar isso, a pensar nisso. Deus disse que eu sou próspero. Deus disse que me abençoou com toda sorte de bênçãos. Deus disse que carregou todas as minhas enfermidades e as minhas dores naquela cruz. Deus me salvou. Que tal começar a trocar o teu pensamento por esse pensamento? Ter esse diálogo interno dentro de você. E nisso, irmãos, a Bíblia diz que aquele que tem prazer ou que medita na lei do Senhor, ele diz, será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo, diga comigo, tudo que fizer prospera. Tu já imaginou, irmãos? A prosperidade, diga comigo, a prosperidade está escondida no meditar da palavra. A prosperidade está escondida no meditar da palavra. Eu medito, eu tenho prazer nela, e Deus diz, tudo que fizer prospera. Oh, glória. Tu já imaginou, irmão? Tudo que tu tocar a mão, tu vai empreender ali, vai vender pipoca ali, tu vai prosperar como nunca, vendendo pipoca. Porque ele diz tudo, irmãos, e você não precisa fazer uma faculdade para entender que tudo é tudo. Prosperidade. E prosperidade, irmãos, não está relacionada apenas a dinheiro. O dinheiro é uma consequência da prosperidade. Mas prosperidade é paz, é saúde. É você ter as suas necessidades supridas. É você ter alegria no seu relacionamento, no seu casamento. Isso é prosperidade, irmãos. Quando fala de prosperidade, o povo diz, eita, já vem ele falar de dinheiro. Não, meu irmão. Dinheiro é uma consequência da prosperidade. Porque você é próspero, você tem dinheiro. Aleluia. Então entende, irmãos, a prosperidade está escondida no meditar da palavra. Deixa eu te dizer outro. Josué 1. Deus fala com Josué e diz, não cesse da sua boca, ou seja, não saia da tua boca o livro desta lei. Ao falar envolvido de novo. A palavra de Deus, ela não deve sair da nossa boca. Antes, medita nela, para cumprir tudo quanto nela está escrito. Aí ele diz, então, Josué, farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Ou seja, irmãos, uma vez que eu penso, que eu falo, que eu medito na palavra, a Bíblia diz que o meu caminho prospera. Ou seja, eu exerço domínio sobre o meu destino. Prestou atenção? Porque há um resultado, irmãos, em
falar a palavra. Há um resultado em meditar na palavra, sabedoria e prosperidade. Então, esse resultado, irmãos, eu posso tê-lo. Isso é o quê? Domínio. Você quer prosperar? Você já é próspero, por natureza. Agora, irmãos, você precisa alinhar o seu pensamento com a sua boca. Você tem que colocar isso no seu coração e entender todos os dias. Você dizer, Pai, muito obrigado porque eu sou próspero, eu sou abençoado. Pai, muito obrigado porque as tuas bênçãos me alcançam. Deuteronômio, acho que eu esqueci, 28 eu acho. Fala das bênçãos e das maldições. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Meu irmão, o cesto e a amassadeira é o quê? As ferramentas de trabalho tuas são benditas. Bendita a tua vaca e as crias das tuas vacas. Bendita ao entrares, bendita ao saíres. Ou seja, irmão, se você passar a meditar nisso, pega esse versículo, Deuteronômio 28, lê ele. E todos os dias, Pai, olha para aquele que diz, Senhor, obrigado por essa promessa se cumprindo na minha vida. Isso é domínio, irmãos. Pai, eu te dou graças porque eu sou bendito ao entrar, bendito ao sair. Bendito na cidade, bendito no campo. Pai, bendito é o fruto do meu ventre, né, da mãe. Ele diz que bendito é o fruto do teu ventre, que são os filhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Tudo que é teu, meu irmão, é bendito. Você não vê Deus lançar um tipo de maldição sobre aquele que obedece. Que antes do versículo está dizendo, será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos, virão sobre você todas essas bênçãos. Ô glória! Ouvirdes a voz, guardar o mandamento. Tudo isso, irmãos, é promessa para essa geração, para esse tempo. Mas aqui no Posto do Boi, é aqui mesmo. É justamente aqui. Deus acertou o alvo. Agora ele precisa expandir a tua mentalidade, o teu pensamento, para que você entenda quem você é em Cristo. Aleluia. Você sabe por que Posto do Boi tem uma certa fama? Não muito legal? Você sabe por quê? Diga comigo, palavras. Palavras. Palavras de maldição foram lançadas sobre esse lugar. Palavras de morte. E quando uma palavra de morte ou maldição é lançada, irmãos, ela passa a governar a situação. Ela passa a dominar a situação. É por isso que eu oro, quebrando tudo que foi dito contra esse lugar. No nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu creio no que eu estou orando. Eu vou ver o fruto das minhas orações. Eu vou ver o poder das minhas orações operando nesse lugar. Eu já disse isso a você. Eu vou ver e vou provar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Provérbio 18, 21. Vou ler só para você. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá o seu fruto. Ou seja, irmãos, a gente come daquilo que a gente fala. Quando um casamento não está legal, vou entrar aqui agora, e você começar a dizer, meu casamento não presta, meu relacionamento não presta, minha vida não presta, meu salário não presta, isso é lá vida, isso é um inferno, essa casa é um inferno, aquelas palavras passam a governar a tua vida, a governar a tua casa, a governar a vida dos filhos, e por aí vai. Você entende? Porque, irmãos, o diabo se aproveita da legalidade que damos através da palavra que sai da nossa boca e ele faz o carnaval. Mas quando nós mudamos o discurso, irmãos, na minha casa é uma casa de bênção, na minha casa é consagrada ao Senhor, os meus filhos são uma bênção, eu tenho, Pai, a tua paz no meu coração, a minha esposa é abençoada, Pai, nesse lugar a tua prosperidade habita, Senhor, dou graças por aquilo que tenho. Ou seja, irmãos, porque a gratidão é uma forma de você também atrair as coisas boas para você. Porque se você não é grato pelo que tem, como Deus vai te dar mais? Seja grato pelo pão de cada dia, pela roupa que você veste, pelo ar que você respira, pelo emprego que você tem, pelo dinheiro que chega às suas mãos. Seja grato. Eu começo o dia agradecendo, meu irmão. Pai, eu te dou graças pela minha casa, pelo meu transporte, pelos meus filhos, pela minha esposa linda.
te amo. Dou graças. Você entende? Eu agradeço, em vez de eu dizer, rapaz, está ruim, rapaz, está... Não, meu irmão, muda isso. Muda isso. Aleluia. Irmãos, você começa a falar e no início parece que não faz muito sentido, não, mas quando você começa a insistir, vem uma autoridade sobre você. Você começa a moldar o sistema dentro da sua vida por causa das palavras. Aleluia. Provérbios 12, 18. Há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua do sábio é saúde. Tu já imaginou? A língua do sábio é saúde. Então a tua língua, irmãos, pode promover saúde para o teu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, do meu coração pode proceder a vida que eu preciso, ou pode proceder a morte. Língua, irmãos. Pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, como diz Tiago. Ela diz o seguinte: com a língua você bendiz aos homens, você bendiz a Deus, e com a mesma língua você amaldiçoa o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa, que contraste. A língua, irmãos, é como o leme de um navio. Pequeno, o navio é maior do que isso aqui, se brincar. Maior do que essa rua do Poço do Boi. Tem, irmãos? Tem ou não tem, Bruno? Tem navio que é imenso. E o que controla ele? Um lemezinho. Bem pequeno. Bota para onde quer. Assim é a tua língua. Se você quer saúde, fale de saúde. Se você quer paz na sua casa, fale de paz. Se você quer prosperidade, comece a dizer que é próspero. Se você quer seus negócios prosperando, comece a abençoar. Meus negócios são prósperos. Ah, pastor, mas eu levei um prejuízo. Não tem nada não. Vai vir o melhor. Vai vir o melhor. Quem me deve vai me pagar. Sabe, irmãos, tem um camarada me devendo um dinheiro. E a fábrica até descontou de mim já. É um dinheiro até bom. E eu comecei a dizer, você vai me pagar, você vai me pagar. Quando para a semana passada ele mandou uma parte. Segunda-feira vai mandar outra. Você entende? Falei. Falei. Você tem poder na sua boca. Você precisa, irmãos, assim como eu, a gente precisa meditar. Olha aqui, Provérbios 21, 23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Uau! Quer dizer que a angústia está relacionada com a minha língua? Então, se eu estou passando por alguma angústia, veja o que você está falando. Se você está passando por alguma angústia, veja o que você está falando. Está dizendo que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Eita glória! Aleluia! Eita Jesus! Salmos 34, 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem dolosamente. Ele está perguntando: quem é o homem que quer longevidade, ou seja, viver muito, para ver o bem? Sabe qual é o segredo? Refreie a sua língua do mal. Ou seja, irmãos, a longevidade da minha vida está sob o meu domínio da língua. Quer dizer que se eu falo que é ruim, se eu falo que é doloso, até a minha vida é encurtada. Misericórdia. Já pensou? Tem gente, irmãos, que é carregado. Você não aguenta ficar perto dela muito tempo, não. E só fala. Tem uma mesmo ali, né, amor? Na academia onde a gente malha, que a gente não pode ficar muito perto dela, não, senão a gente endoidece. Com tanta reclamação. Reclama o tempo todo. E chama nome e aquela agonia. Vive perturbada uma pessoa dessa. Perturbada na alma. Por quê? Porque não guarda a língua. Falta de sabedoria. Aleluia. Sabe, irmãos, um dos versículos que eu também mais gosto é Marcos 5, 27. Diz, famosíssimo esse versículo. Certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue. Aleluia. Que havia padecido muito com os médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando.
Antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou-lhe as vestes. Essa história é conhecidíssima. Mas eu vi uma coisa aqui, irmãos, que eu não tinha visto ainda. Todo crente conhece essa história. Mas preste atenção, irmãos. Certa mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, que havia padecido na mão de muitos médicos, despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou-lhe as vestes. E o resto do versículo diz, porque dizia consigo mesmo, se apenas tocar-lhe a veste, ficarei curada. Preste atenção, irmãos, o diálogo interno, dizer consigo mesmo. Olha que ela nem falou, verbalizou, mas ela meditou naquilo que ela queria. E no meditar naquilo que ela queria, ela trouxe força para ela agir e tocar e receber aquilo que para os médicos era impossível. Essa mulher, irmãos, virou mendiga, porque a Bíblia diz que ela despediu, ela gastou tudo. Se ela gastou tudo, ela não tinha nada, virou uma pedinte. Ou seja, irmãos, não tinha nem o que comer. Mas o que eu quero trazer aqui, irmãos, é algo bem interessante. Quando não tem jeito, irmãos, quando a situação sai do controle, quando você já não tem mais para onde olhar, irmãos, passa a meditar na palavra, passa a meditar nas promessas. Algo dentro de você vai começar a reagir, você vai se erguer como um gigante. E aquilo que é impossível, irmãos, vai passar a ser possível, por causa da palavra dentro de você, por causa desse ruminar da palavra dentro de você. O corpo não obedecia, irmãos, às medicações, porque ela gastou tudo com os médicos. O corpo não obedecia, não teve medicação que surtisse efeito. Mas sabe quando o corpo não obedece? A medicação, ele vai obedecer à fé. Ele vai obedecer à fé. E obedecendo à fé, ela conseguiu o que ela queria. 12 anos de sofrimento. Imagine, 12 anos uma mulher, a gente homem não entende não, mas 12 anos uma mulher sangrando. Imagine, que desespero. Eu tive a oportunidade de conhecer um assim. Eu ministrei Jesus para ela. Ela recebeu Jesus. A gente orou. Mas ela, irmãos, infelizmente ela faleceu. Mas ela tinha um fluxo de sangue também, essa mulher. E não é legal, irmãos. É constrangedor para uma mulher viver assim. Imagine a alma dessa mulher. Dentro dela, irmãos, eu penso, gastei tudo, não tenho mais para onde correr, não tenho mais a quem socorrer. O que é que pensaria? Vou morrer. Estou sentenciado à morte. Mas a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus. O que era a fama de Jesus? Jesus curava cego, aleijado, ressuscitava morto. Ela ouviu. E quando ela ouviu, ela disse, epa, aqui tem algo para mim. Eu não preciso de muito não, eu só preciso chegar perto dele. Jesus não estava ali para curá-la. Porque quando ela toca, a Bíblia diz que ele olha para e diz, quem me tocou? Os discípulos dizem, a multidão te aperta. Todo mundo estava lá tocando em Jesus, mas dele não saiu poder nenhum. Mas o toque da fé trouxe. Então, irmãos, a tua fé, o meditar na palavra, vai te dar domínio sobre o teu destino. O destino daquela mulher era o quê? Morte. Mas porque ela decidiu crer, o destino dela mudou. Ela dominou o corpo debilitado e dominou o destino que era de morte para a vida. Aleluia. Você entende? É poderoso, irmãos, ruminar essa palavra, é poderoso meditar nessa palavra. Abraão, a mesma experiência Abraão teve. A Bíblia diz que, em Romanos 4:20, não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo, diga comigo, certíssimo, de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Irmão, certíssimo, é convicto, é não haver espaço para dúvida. Certíssimo de que Deus ia mudar a história e o destino dele, porque até então ele não tinha descendência.
Mas o crer, mas o acreditar, irmãos, fez com que o destino de Abraão mudasse. E hoje a nação de Israel é fruto dessa fé. Aleluia. Imagina o corpo, irmãos, de Abraão de 100 anos. Esse corpo está obedecendo. Um homem com 100 anos é capaz de fazer uma criança. Tem gente com bem menos, não está fazendo nada. Imagina um camarada com 100 anos. O corpo não obedece não, irmãos. Você e eu sabemos, eu já estou com 47. Às vezes eu quero brincar com a bola, a mente pensa, mas o corpo não vai mais como era. Eu estou errado? Você é o mesmo? A tua mente pensa. Eita, eu vou pular ali, mas o corpo está lento. Já não é mais o mesmo. Já não obedece mais como obedecia quando a gente era jovem. Imagina com 100 anos. Mas a certeza dele, irmãos, dominou o corpo, a ponto dele ter a relação com a esposa e ela engravidar. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Veja o quanto isso é poderoso, irmãos. Veja o quanto o meditar, veja o quanto falar pode mudar uma situação. A partir de hoje, vigie as palavras da tua boca. Começa a falar dos teus sonhos, começa a agradecer por eles. Começa a bendizer a tua casa, os teus filhos, o teu casamento, o teu negócio. Seja lá a área que você atue, comece a dizer e não a maldizer. Comece a dizer, minha casa é abençoada. Meus filhos são abençoados. Muda o destino da tua vida e da vida daqueles que estão abaixo de você. Eu não digo, irmãos, eu não amaldiçoo meus filhos. Tem hora que eles fazem raiva, mas eu não digo. Todos os dias estou orando por eles, declarando paz, sabedoria, entendimento, força, saúde. Declaro portas de Deus abertas para eles. Declaro que eles são homens de Deus, que eles vão casar no Senhor, que eles são uma bênção na terra, que eles não vão se desviar. Consagro a vida deles, nem sabem. Eu consagro a vida deles ao Senhor, sabe? Porque eu sei, irmãos, que Deus tem um destino e um propósito para cada um deles. E eu só estou cooperando com isso. Você é responsável pelos seus filhos. Dê o destino a eles, mas dê o destino certo. Quando ele lhe fizer raiva, puxa a orelha dele, mas não amaldiçoe. Converse com ele. Volte em mim uma palmadinha, não tem nada não. Né? Você já passou, né, meu filho? Agora não posso mais lhe dar uma pisa, não. Já está um homem, né? Mas aquele que deve ser corrigido, corrija, mas não amaldiçoe, abençoe. Em vez de você dizer, menino desobediente, diga, esse menino é tão obediente, mas ele está desobedecendo. Você tem que nadar contra a corrente, meu irmão. Você está errando o futuro e o destino dele. Deus não vê ele assim, é um momento. Aleluia. Você foi abençoado. Glória a Deus. Então pega essa palavra, meu irmão. Mistura com a tua fé. Faz dela o teu manual de vida. E você vai ver os resultados que o Senhor fará na sua vida. Glória a Deus. Douglas, você é capaz. Você é inteligente, você é sábio. Você é mais que vencedor. Você é filho de Deus. Nunca duvide disso. Deus te deu graça, meu filho, e te deu sabedoria. Viu? Vai chegar o tempo que Deus vai iluminar os olhos do teu entendimento. Você vai compreender isso claramente. Você vai olhar para trás e vai dar risada. Deus tem um lugar de honra para você. Viu? Um lugar de honra. Não se esqueça disso. Aleluia.